Você sabia que os rótulos dos vinhos importados, eles já precisam chegar ao Brasil adequados para o consumidor aqui no Brasil? Hoje eu vou te mostrar como fazer esses contrasrótulos dos vinhos importados para o seu produto aí para o consumidor final. Esse conteúdo, ele vai te ajudar a adequar os seus contrarótulos dos vinhos importados sem aquele medo da sua mercadoria ficar parada na alfândega por erro de informação. Então, eu vou te contar as regras que você tem que seguir para confeccionar esses contrarótulos aí com todas as informações exigidas pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão que fiscaliza esses produtos aqui no Brasil. Eu tenho também aqui no canal já outros conteúdos, tá? Outros vídeos sobre a importação de vinhos. Então, você pode acessar lá os conteúdos, eu vou deixar os links todos nas descrições, porque eu tenho feito um vídeo para cada etapa do processo de importação, que vai ajudar muito aí os importadores iniciantes, tá? A alavancar os seus projetos iniciais de importar seus próprios produtos. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Marta e esse é um espaço para profissionais como você, que quer iniciar suas importações de vinho sem aqueles erros de percurso. Eu sou despachante desde 95 e durante os últimos anos da minha carreira eu me especializei a auxiliar empreendedores como você a se preparar para essas primeiras importações aí, habilitando registros, habilitações no Siscomex, até a nacionalização, tá? Principalmente dos vinhos, mas eu atendo também azeites, todo tipo de alimento e produtos importados. Esse conteúdo é especialmente para te ajudar a adequar o contrarótulo dos seus vinhos importados. Hoje eu vou te contar o que eu acho essencial aí nessa emissão desses rótulos. Um dos cuidados iniciais que você deve ter nas importações dos vinhos é essa adequação dos rótulos e contrarótulos para comercialização. Além desse cuidado, você precisa também providenciar, antes de tudo, uma das primeiras providências é o registro de estabelecimento no mapa. Caso você ainda não conheça essa informação, eu tenho um material também, um e-book e um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo desse vídeo, onde você pode consultar sobre o registro de estabelecimento e as exigências para adequar sua empresa como importadora no Ministério da Agricultura. Você precisa também de uma ficha técnica do produto, tá? Porque a ficha técnica vai te habilitar a identificar como descrever aí o produto corretamente no rótulo. É importante também que você saiba que a comercialização no Brasil tem também regras de rotulagem na Anvisa, que é um outro órgão fiscalizador de alimentos, tá? E o Inmetro, que são órgãos que também definem critérios importantes aí para todos os rótulos que são colocados nos alimentos. Agora, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou te apresentar os adicionais aí que você precisa colocar no contrarótulo, que são exigidos pelo mapa, tá? Eu vou disponibilizar um e-book gratuito aí, um material em PDF para complementar as suas informações, onde vai ter ali toda a legislação, tanto da Anvisa, Inmetro e do mapa, e você pode consultar por lá. Bom, o que é importante, então, a gente saber, né, para confeccionar esses rótulos corretamente, né? Antes de tudo, eu vou falar aqui, você precisa estar com o registro de estabelecimento do mapa concedido, tá? Já com um número ali definido. Quando esse número é concedido, é emitido um certificado de registro de estabelecimento. Então, isso precisa estar regularizado, tá? Caso você ainda não tenha, assiste lá a nossa outra aula, pede o nosso e-book, tá? No site, que vai ter todas as informações e nós podemos te ajudar também na elaboração aí, no pedido desse registro, que é a primeira providência antes de importar, porque o número desse registro, ele precisa constar nos rótulos aí dos vinhos importados, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Para as bebidas importadas, todas elas deverão
estar em língua portuguesa no contrarótulo, tá? E também é comum, assim, a gente vê nas prateleiras, né, uma etiqueta afixada aí nos contrarótulos, né, oposta ao rótulo. Então, essas etiquetas, elas são uma opção, tá bom? Para que você não precise solicitar para o seu produtor a mudança do contrarótulo original deles. Eu separei umas garrafas aqui, eu não tinha nenhuma com a etiqueta pronta, mas eu colei aqui um post-it colorido para que você possa observar o que é permitido nos rótulos, porque o que acontece? Muitas vezes os produtores no exterior, eles não têm interesse de comercializar o produto sem o rótulo original, tá bom? Só para exportação, assim, no seu idioma, por exemplo, né? Porque para eles confeccionarem essa etiqueta na gráfica, às vezes por uma pequena quantidade, para um importador novo, financeiramente não compensa, né? É mais assim, depende muito da quantidade, porque mandar para a gráfica uma quantidade pequena realmente acaba onerando eles, né, na venda desses produtos. Então, uma opção nesses casos, se não for confeccionado na nossa língua, né, em português, da forma que é exigido aqui na legislação, você pode pedir para colocar um sticker, tá bom? Um sticker que tenham todas as informações aí do mercado nacional para comercialização aqui. Esse sticker, no final desse vídeo, a gente vai te dar um modelo das informações que precisam conter neles, além da lista, né? Além da lista aí que a gente preparou para você, tá bom? É importante, a colocação desse adesivo, ela é opcional, né? E é totalmente permitida, tá? Eu vou te mostrar um outro formato de colocar esse adesivo, que é na lateral também da garrafa. Então, ele pode ser colocado tanto na parte inferior, quanto em algum local da garrafa que você prefira aí, e que caiba, né, ele na totalidade. Importante que ele não sobreponha as etiquetas originais, tá? Seja bem afixado e que ele não sobreponha aí a etiqueta original também. Agora, uma dúvida que surge aí pelos importadores é onde pode ser feita essa rotulagem. Eu sempre sugiro que o ideal é que a rotulagem seja feita mesmo no exterior, tá? Para que os produtos cheguem prontos aqui no mercado nacional, apesar do mapa permitir que a etiqueta seja colocada tanto lá na origem quanto aqui no destino. Agora, em último caso, realmente é aplicado aí o rótulo na casa do importador, depois que você recebe a mercadoria, tá? Só que assim, essa autorização para rotulagem, quando você recebe o produto, ela é dada pela fiscalização, tem que ser concedida pela fiscalização, e nem sempre a gente consegue isso, tá? Porque a segurança que a fiscalização tem antes de liberar esse produto ao importador é que realmente ele seja liberado pela fiscalização totalmente adequado para comercialização. Então, é importante que você saiba que se você trouxer esses produtos sem a etiqueta, como deve ser, né? Pode ser que a fiscalização te peça para rotular aqui. E a questão de rotular aqui, realmente, são os altos custos aí, tá? Para sua importação, porque o maior custo, a armazenagem, ela tem um custo bem elevado nas importações, porque esses produtos, eles precisam ficar em terminais alfandegados, controlados pela Receita Federal. Então, enquanto o seu produto está em fase de fiscalização, ele precisa ser posicionado ali, agendado para
fazer uma rotulagem, a abertura de todas as caixas, a colagem de todos os rótulos, isso acaba levando um tempo maior de armazenamento no terminal da sua importação. Existe também as despesas de mão de obra, do manuseio de tudo isso. Então, é importante que você esteja ciente que isso pode onerar a sua importação. Bom, então, vamos falar agora como rotular, né? Bom, a rotulagem, ela tem que ser traduzida, né? Nós já falamos aqui que ela precisa ser em português, então não tem como, assim, você trazer os rótulos com outra língua, tá? Porque ela tem que ser totalmente adequada ao consumidor aqui no Brasil. Tá bom? Então, a informação que vem naquele sticker ali, se for essa opção, precisa ser traduzida, tá? A impressão dela precisa ser de qualidade, com caracteres e tamanhos que realce a visibilidade, né? Ele pode ser, como eu já disse, afixado abaixo aqui do contrarótulo original ou também na lateral. E quanto à impressão de qualidade, também a gente precisa notar que ela não pode sair com facilidade, né? Então, como diz aí, que não se permita apagar. Tem que ter uma ótima fixação, que é uma ótima fixação, né? Não pode ser fácil de tirar, tá bom? De soltar, não pode. E ela não pode sobrepor, principalmente, os rótulos originais. Então, ela tem que ficar num local que ela não sobreponha informação dos demais rótulos, tá? E, além de tudo, ela precisa ter realmente toda a listagem lá que está em legislação, na legislação que nós vamos apresentar aqui para você e a listagem também. Olha, essa lista aí do decreto 8.198, ela contém 15 itens, tá? Nós vamos falar aqui de todos os itens, detalhar esses itens para que não haja dúvida. Esse decreto, ele é de 2014. Bom, os itens 1 a 3 aí da lista de exigências dessa legislação. Você precisa mencionar o nome empresarial, né, que seria o nome do estabelecimento, tanto do produtor quanto do importador. Essa lista menciona alguns outros, porque ela não é só para importação, ela serve também para exportação e para o mercado nacional. Então, nós vamos já alertar que é nome do produtor e nome do importador, tá? O endereço do estabelecimento produtor ou importador também, então precisa ser razão social completa, endereço completo, e nos dados do importador precisa vir também o CNPJ e dados aí de contato, tá bom? Agora, quanto ao item 3, a classificação do estabelecimento, o que seria, né, essa classificação? Essa classificação é o que está lá essas opções do item 1, tá bom? Então, antes do nome empresarial e do endereço completo, você vai colocar lá, importado por, classificação é você ser um importador, e produzido por, tá? E vai mencionar ali o nome do produtor. Bom, outros itens aqui, o item de 4 a 6. Então, como descrever aí corretamente o número do registro do mapa, né, no seu rótulo? O registro do mapa, ele tem algumas questões aí, algumas exigências, tá? Quanto ao seu padrão ali para mencionar no contrarótulo. Então, esse registro, ele tem alguns critérios de tamanho, ele precisa estar em negrito, tá? E ele precisa ser mencionado como registro do mapa, 2 pontos,
a unidade da federação e o número dele, porque o registro do mapa, ele contém 2 letras, que é a unidade da federação da onde você tirou seu registro, por exemplo, em São Paulo é SP, 6 números e 1 dígito. Então, você precisa mencionar registro do mapa nessa ordem, né, nesse formato, ou registro do importador do mapa, número, unidade da federação, 6 números e 1 dígito, que é o número que vai estar no seu certificado lá de importação, de registro de estabelecimento importador, que vai ser concedido pelo mapa. Inclusive, são previstos também critérios gráficos, assim, altura, largura, afastamento das demais informações e das figuras do rótulo. Então, tem um detalhamento importante aí para você mencionar o seu registro de importador no mapa, tá? A denominação e classificação do produto também é um padrão, tá bom? O mapa, inclusive, ele consolidou as normas de bebidas e de vinhos, que chama Anexo da Norma de POV 01 de 2019. É um cartilhão que é atualizado sempre que há alguma alteração assim, na legislação para esses produtos, e lá eles, de uma forma assim explicativa, né, eles mencionam aí como utilizar a descrição dos produtos nos rótulos. Há uma ordem de denominação, então precisa seguir essa ordem, que é o tipo do produto, por exemplo, vinho fino, a classificação quanto à cor, vinho fino tinto, e o teor de açúcar total. Vinho fino tinto seco, por exemplo, né? Por um vinho espumante seria vinho espumante rosé doce, por exemplo. Então precisa ser nessa ordem a menção dessa denominação e classificação do produto, tá bom? Agora, no item 6 aí, a marca comercial, que é o nome comercial dado para o produto para o mercado consumidor, essa é aquela marca que já vem ali no rótulo principal, tá? E você pode repetir lá no contrarótulo também quando você confeccionar ele, mas não é obrigatório, tá? Se ele tiver no rótulo e no rótulo frontal e no rótulo traseiro, no seu sticker ali na confecção do contrarótulo, você não vai precisar mencionar a marca comercial dele. É obrigatório também aí dos itens 7 ao 10, os ingredientes, normalmente se menciona uvas ou uvas viníferas, a expressão indústria brasileira, quando for o caso, então só realmente em vinhos fabricados aqui no Brasil, né? No caso de produtos importados, nós vamos colocar a origem dele, tá? O país de origem e mencionar o país de origem, tá? O conteúdo precisa estar expresso na unidade correspondente. O que é essa unidade correspondente? Os vinhos, eles são comercializados é que aqui está pequenininho, acho que eu não vou conseguir te mostrar, mas os vinhos, eles são comercializados em litros, né? Em litros. Então, você vai observar nas garrafas que está escrito assim, conteúdo 750 ml ou conteúdo 375 ml, né? Ou 1,5 litro ou 1,5 ml. Então, existe uma regra padronizada para esse tipo de menção, tá bom? Você tem que mencionar em ml, no caso de litros, e o ml tem que ser em letra minúscula, tá bom? Mas no e-book que eu vou deixar no material em PDF, para essa aula não ficar muito prolongada, né, em relação a esses detalhes, eu vou deixar lá a legislação onde você pode consultar essas regras, tá? Esses 2 itens, então, as dimensões gráficas, né, desses itens estão previstas na legislação do Inmetro, tá? Mas eu vou deixar marcadinho para você aí no nosso material em PDF. A graduação alcoólica, ela precisa conter lá o volume
alcoólico da bebida, tá? E sempre em porcentagem, 13,5%, 13%, precisa ser mencionado aí dessa forma. Já nos itens aí 11 e 12 dessa lista, se houver, tá? Um grau de concentração, de diluição em porcentagem, isso aí é só se houver mesmo. Já o item 13 e 14 da lista, é obrigatório conter a identificação do lote, ela é obrigatória ou no recipiente, na garrafa, ou no rótulo, ou no contrarótulo. Inclusive, essa identificação de lote, ela precisa bater com a documentação. Então, nós vamos solicitar os certificados de análise lá do produtor, tá? Nos laboratórios credenciados pelo mapa no exterior. Então, quando nós recebermos essa certificação de análise, precisa ter sido feitas análises do lote correspondente na garrafa. Precisa ser exatamente o mesmo lote, tá bom? Precisa mencionar também prazo de validade, mas com um detalhe, tá? No caso das bebidas alcoólicas com teor superior aí a 10 litros, que é o caso, né, da maioria dos vinhos, a data de validade ela pode ser substituída pela expressão validade indeterminada, mas precisa constar de qualquer forma, tá? Agora, o item 15, eu deixei ele separadinho aqui, porque as frases de advertência, elas são diversas. Então, para comercializar as bebidas alcoólicas no Brasil, as frases podem ser: evite o consumo excessivo de álcool, tá? A inclusão sobre a forma de conservação também, como assim, o produto deve ser armazenado em local seco, na horizontal, entre outras opções aí. Então, a forma de conservação também é importante. Contém glúten, não contém glúten. Os aditivos também precisam constar no rótulo, tá? Como anidrido sulfuroso, contém sulfitos ou outros, que eles devem ser consultados na legislação da Anvisa, tá? Essas frases aí, o que é exigido de frase de advertência. A frase também não é permitido o consumo de álcool para menores de 18 anos ou proibida a venda para menores de 18 anos. Isso é um alerta importante nas bebidas alcoólicas. Bom, em que momento agora o rótulo vai ser fiscalizado, né? Nós estamos quase finalizando aqui as informações, né? Eu já vou te mostrar um contrarótulo, tá? Eu vou te mostrar no finalzinho aí desse vídeo. Bom, na chegada dos produtos ao Brasil, o rótulo é fiscalizado, tá? Tem duas etapas aí de fiscalização na chegada do produto ao Brasil, que é a fiscalização do MAPA e a fiscalização da Receita Federal. Então, o MAPA, ele vai checar toda a documentação, eu como despachante aduaneiro, né, e representante legal do importador, eu faço todo o procedimento burocrático, tá? Então, eu já submeto toda a documentação de importação em sistema, abro os processos necessários para esse tipo de liberação, de anuência de licenciamento junto ao MAPA e apresento toda a documentação da importação. Então, só após a aprovação dessa documentação é que é agendada uma vistoria física. Então, aí a mercadoria nessa hora é que ela é fiscalizada fisicamente, né? E os rótulos são ali fiscalizados também, tá? Eles são comparados com a documentação e eles são conferidos pela fiscalização. É nesse momento também que ocorre a coleta de amostra para laboratório aqui no Brasil, tá bom? Então, após o laudo aí desse laboratório, nós fazemos a coleta de amostra, mandamos para o laboratório no Brasil e após o laudo, uma cópia do laudo e dos rótulos é enviado para o MAPA.
tá? E é como se fosse uma dupla checagem de tudo que nós já apresentamos para o mapa, porque nós já apresentamos o certificado de análise que veio do exterior e agora nós vamos submeter esses produtos a uma nova certificação aqui no Brasil, né? Então, nessa segunda etapa, de fiscalização do mapa, é a partir daí que a empresa obtém autorização para que os vinhos possam ser comercializados. Mas antes disso, há uma outra checagem aí desses rótulos também para comparar com certificados, os laudos de análise aqui do Brasil, tá bom? Para entender melhor sobre essa documentação e essas etapas aí da fiscalização que autoriza a comercialização dos vinhos, eu reforço a sugestão de você assistir um outro vídeo que a gente tem aqui no canal, tá bom? Especialmente aos importadores de vinhos iniciantes. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para que você possa consultar, e na tela final também vai estar ali um card para você clicar direto, para que você possa ver esse vídeo até o final e tenha lá já a opção de clicar para assistir esse outro vídeo, que é o vídeo inicial de todas essas etapas, tá bom? Que a gente está falando por aqui. Bom, em cada um desses itens aí deve ser observado, né, as definições para que as informações sejam claras, sim, para o consumidor, que ele não pode ser induzido a erro, né? Então, é importante que todas as informações estejam claras, tá bom? E em português. Agora, rapidamente, só um pouquinho antes de eu te apresentar o modelo do rótulo pronto, eu quero aproveitar a sua presença por aqui e te falar que eu, como representante legal, eu faço diversas prestações de serviço, tá? Em Comex, com toda a minha experiência aí, desde 95, com registro de despachante aduaneiro, e já trabalhando na área bem antes disso, tá? Nós auxiliamos, então, as empresas importadoras com abertura de empresa, tá? Registros inclusive de estabelecimento no mapa, as habilitações, que seria a habilitação no Siscomex, no radar, consultorias técnicas, tá, para adequação dos produtos, aí que inclui rótulos, certificados de análise, lista de laboratórios no exterior e tudo que você vai precisar saber para solicitar que o produto esteja adequado pelo seu exportador e chegue ao Brasil para a correta fiscalização, tá bom? Nós colaboramos também aí, complementando os nossos serviços, com o agenciamento de carga internacional, tá? Os registros relacionados a fechamento de câmbio também, em corretoras de câmbio, para envio de remessas internacionais, transporte rodoviário, tá bom? Pode ser, inclusive, na importação via rodoviária, essas importações que vêm aí da América Latina por caminhão para desembaraço em fronteira, abertura de empresa também, se você precisar, mas nossa principal habilidade não, nós temos muitas habilidades, né? Mas o principal serviço, nosso carro-chefe mesmo, é o desembaraço aduaneiro na importação de mercadorias, tá? Onde a gente pode te ajudar lá desde o contato com o exportador, o acompanhamento da sua carga, desde da saída, o fechamento do agenciamento marítimo, a estufagem do seu container, até o finalzinho de tudo aqui, a entrega da mercadoria para você na sua empresa. Bom, com os meus serviços de consultoria, eu posso te ajudar a confeccionar esses rótulos, né? Como eu já te falei, os certificados, informar a lista de laboratórios, então solicitar os certificados para laboratório credenciado lá no exterior, informar aí também uma coisa importante sobre os parâmetros analíticos, o que precisa conter, o que é exigido conter nos certificados, tá bom? E os limites máximos e mínimos aí que são permitidos aqui no Brasil nas análises desses produtos. Agora eu vou te mostrar um resuminho aí daquela lista que a gente fez de 1 a 15, tá? Então aí tá um resuminho dela, com tudo que precisa conter
no seu rótulo, tá? E, finalmente, eu vou te apresentar aí o modelo do rótulo pronto. Então, um contrarótulo pronto, né? Constando as informações aí que nós falamos por aqui, tá bom? Então, eu mencionei tudo aí num formato que você pode seguir, tá bom? Mas o formato, não existe uma ordem para mencionar essas informações, tá? Mas você pode seguir ou não esse formato, tá bom? Pode reconfigurar aí esse formato. É importante, quando se fala de legibilidade, que se o seu contrarótulo ou seu sticker for em fundo branco, que as letras sejam escuras, tá? Para total visibilidade aí do consumidor, tá bom? E nos casos do contrarótulo for escuro, né? Nesse caso é um preto com letras brancas, então é necessário que ele seja bem legível, tá? Então, são as letras de um tamanho legível e com um fundo e letras em contraste, que fique totalmente visível aí para o consumidor, tá bom? Aqui, o registro de estabelecimento do mapa, eu já coloquei ele assim bem exagerado, só para reforçar que ele precisa realmente estar em destaque. Você vai ver no nosso material em PDF, que está mencionado na legislação isso, tá bom? Então, ele precisa estar em destaque, precisa estar em negrito, inclusive, e com um pouco de distância aí das demais informações, tá? Mas ele não precisa ser assim exagerado, tá bom? Eu só coloquei isso para chamar bastante a sua atenção. Basta ele ser um pouco maior que as demais letras, em negrito, ter um afastamento ali razoável para que ele fique em destaque. Agora, para finalizar, aproveite e assista os outros vídeos desse tema, que eu vou deixar no final desse vídeo e na descrição também, e falando um pouco da Lossologística aí, a nossa empresa. Nós oferecemos, assim, entre as diversas prestações de serviço que a gente oferece em comércio exterior, nós colaboramos com as adequações também para você iniciar a sua importação. Então, nós fazemos essa consultoria técnica que nós consideramos importantíssimas para o sucesso da sua operação. Eu me despeço aqui, deixo os contatos da nossa empresa também, aí, tá? Caso eu possa ajudar com o meu conhecimento técnico e com demais prestações de serviço aí na área de comércio exterior. E não deixe de baixar o e-book com as informações abordadas aqui, tá bom? Checa lá no nosso site outros materiais aí, todos gratuitos, que podem te ajudar nas suas importações. Eu agradeço muito o seu interesse, tá? Pelo assunto abordado aqui e até a próxima!